Como é que funciona a composta com limite? A gente viu que composta de funções contínuas dá uma função contínua. Se eu compor limites onde uma das funções é contínua, o que você acha que vai acontecer? Vai funcionar bem, né? Então o teorema é assim. Sejam fg duas funções tais que f é contínua em L, um certo número real L, e o limite, quando x tende para p de g de x, é igual a L. Tá? Então eu quero saber o que eu posso dizer a respeito do limite da f composto com g. O que é isso? Se a gente abrir direitinho a definição de composta, isso é f de g de x. Até aqui nenhuma novidade. O que o teorema garante para a gente é que esse limite pula para dentro aqui, quando a função f é contínua. Isso é f do limite quando x tende para p de g de x. Ou seja, f de g. Tá bom? Grosso modo, o que o teorema está dizendo? O limite de uma função composta, o limite pode pular para dentro se a função de fora, a f, for contínua. Tá? Então, o limite entra e sai de funções contínuas livremente. Tá? Essa função do limite? Hã? Essa função do limite? Como assim? Essa função f do limite? Isso. O limite de f de g de x é f do limite de g. O limite é o que eu disse, o limite entra no argumento da f, se a f for contínua. Tá? Como é que a gente demonstraria isso? Copy and paste da demonstração de compostas de funções contínuas, né? A gente pegou o epsilon de uma e usou como delta da outra e fez aquele encadeamento. Aqui a demonstração é essencialmente a mesma. Talvez valha a pena dar uma intuição do que está acontecendo, que serve até também para a demonstração anterior, né? Se a gente quiser pensar, podemos pensar que aqui está o domínio da função g, tá bom? Você tem o ponto P aqui. Ao invés de fazer no plano cartesiano, eu vou desenhar os dois eixos deitados. Aqui a gente tem L, né? No seguinte sentido, o que quer dizer que o limite quando x tende para p de g de x é igual a L? Informalmente, que se o x está próximo de p, g de x vai estar próximo de L. Então, se eu pegar um x pertinho de p, g de x vai estar próximo de L. Tá? Aparece o valor g de p na jogada aqui? Não, o valor de g de p é irrelevante para o cálculo do limite da função g nesse ponto. Tá certo? Muito bem. Temos isso e daqui para cá eu vou ter a função f, que eu sei que é contínua no ponto L. Por hipótese, f é contínua em L. Então, se ela é contínua em L, está implícito que ela está definida em L, portanto eu sei calcular o valor f de L. Ok? O que quer dizer que a função f é contínua num ponto? Que se eu pegar pontos próximos dela, o valor vai estar próximo aqui. Então eu vou ter um f de g de x aqui próximo do f de L. Então, veja como a coisa funciona. Se o x está perto do p, g de x está perto de L. Porque o limite da g é L nesse ponto. Como a f é contínua, se esses dois pontos estão próximos, calcular f nos valores vai produzir pontos próximos aqui na imagem da f. Ok? Se você olhar direto daqui para cá, que função é essa? Não é f bola g?
F composta com G. Quando x tende para P, f de g de x tende para f de L. Quando x tende para P, f de g de x tende para f de L. Tá? Então, intuitivamente, essa figura ajuda a botar as coisas em ordem na cabeça. E às vezes é melhor ter essas ideias claras na cabeça do que ter a coisa decorada sintaticamente, aquele monte de epsilon e delta. Pelo menos num primeiro momento, é bom essa ideia estar solidificada na cabeça. Tá bom? Essa figura eu acho que ela é bem ilustrativa para compostas de funções. Muito bem, se a gente tem essa propriedade para compostas, o que a gente pode fazer? Do mesmo jeito que a gente fez com continuidade, a gente provou que o quociente de duas funções contínuas era contínuo, a gente pode estabelecer uma regra para o quociente, o limite do quociente de duas funções. Como que vai ser a brincadeira agora? Se você tem duas funções, f tendendo para L1, g tendendo para L2, f sobre g vai tender para L1 sobre L2, desde que o L2 seja diferente de zero. Tá? Então, se você tem uma função que não tende para zero num ponto, a regra do quociente se comporta bem com essa função no denominador. Tá claro? Então, com isso, você já ganha muita agilidade para fazer contas, né? Um outro conceito, vamos aproveitar esse pedacinho da figura que sobrou aqui e olhar de novo para essa função. Vamos falar de um outro tipo de limite agora. Quer dizer, a gente se convenceu de que o limite não existia, tá certo? Mas se você olhar para x tendendo para zero só por valores negativos, todo mundo concorda que o valor sempre se aproxima de menos 1? Sim? Né? E quando x se aproxima de zero por valores estritamente positivos, ela sempre se aproxima de 1. Então a gente pode dizer que quando x tende a zero pela esquerda, o valor se aproxima de menos 1, pela direita se aproxima de 1. Então a gente consegue dar uma noção geral disso, que é o que a gente chama de limite lateral. Eu vou tentar colocar esse conceito para a gente agora e estabelecer resultados sobre o cálculo de limites em função dos limites laterais. Tá bom? Então, tá, tentar reproduzir aquela situação gráfica um pouquinho mais geral, né? Perfeito. O limite serve exatamente para a gente estudar o comportamento para o qual a função tenderia a ter se ela estivesse definida naquele ponto. Então, a ideia do limite é principalmente estudar o comportamento de uma função na vizinhança de um ponto onde ela não está definida, né? Exatamente essa situação aqui. Qual é o valor da função no ponto P? Eu não marquei nada, né? Inclusive porque para o cálculo do limite, de novo, o valor da função no ponto é irrelevante, né? Então eu tenho dois valores, L1 e L2, aqui. Pergunta, nesse caso, a função tem limite no ponto P? O limite existe? Não. Tá? Intuitivamente a gente se convence, mas tem alguma propriedade que eu gostaria de destacar aqui, quer dizer, se você pegar um x menor do que P e me aproximar de P, o valor da função se aproxima de L1, claro? E se você pegar um valor de x maior do que P e se aproximar de P, ela vai tender para L2. Então eu quero dar uma definição precisa que contempla essas coisas. Tá? Então vamos tentar escrever isso. A nomenclatura que a gente vai usar é essencialmente essa. A gente vai dizer coisas desse tipo. Ó. L1 tá?
Como é que a gente vai ler essas frases? Daqui a pouco eu vou escrever direitinho. Limite quando x tende a P pela esquerda é igual a L1 e limite quando x tende a P pela direita é igual a L2. Tá claro? Oi? Posso falar que a função ela é descontínua quando L1 é diferente de L2? A gente vai ter um teorema que vai exatamente caracterizar a existência do limite em termos dos limites laterais. E a gente já tem um vínculo da continuidade da função com a existência do limite. Veja que não faz sentido você perguntar a continuidade da função nesse ponto, porque ela não está no domínio, tá? Continuidade você só pergunta em pontos no domínio, né? Só para a gente retomar, qual que é a relação entre continuidade e limite? Se um ponto está no domínio da função, a função é contínua naquele ponto, se e somente se o limite da função é igual ao valor. Limite quando x tende para P de f de x é igual a f de P, se e somente se f é contínuo em P. Tá claro? Agora a gente vai escrever a definição para limites laterais, tá certo? Diga. Como é que eu sei que esse limite lateral que é aplicado? Como é que eu sei que eu tenho que usar ele na vida? O limite lateral é uma ferramenta muito útil para você decidir a existência de limites ou não. Eu vou dar um exemplo assim que eu terminar de escrever a definição. A gente vai conseguir argumentar que aquela função que eu mostrei meio abanando a mão aqui que o limite não existia, com o limite lateral a gente tem uma demonstração clara e precisa de que o limite não existe no ponto. Então ela é uma ferramenta auxiliar para decidir sobre a existência ou não de limites. Tá? Então, Diga. Toda vez que eu vou fazer um limite, eu vou ter que testar se é igual aos laterais, para saber se existe. Não, toda vez é sempre muito forte, né? Tem indicadores? Você vai ter alguma... Com a prática, você vai saber quando vai ser necessário olhar um limite lateral ou não. A gente vai fazendo alguns exemplos e você percebe quando é a necessidade. Por exemplo, tem funções que, por exemplo, supõe que P é o extremo esquerdo de um intervalo aberto onde a função está definida. Tá? A gente ainda não viu, não vai ver tão já, mas você conhece uma função que está definida num intervalo aberto que começa no zero e vai até mais infinito, que chama logaritmo. Tá? Então é natural eu estudar o que acontece com o logaritmo quando eu me aproximo do zero. Pergunta, eu posso me aproximar do zero pela esquerda? Não, porque não tem pontos no domínio. Logaritmo real não tem. Então o que eu faço? Eu vou ter um limite lateral. Nesse caso só vai fazer sentido o limite lateral pela direita. Tá? E, por exemplo, algumas funções que são definidas por múltiplas condições, se o x é maior que 2, ela é tal coisa. Se o x é menor do que 2, ela é tal coisa. Então, para calcular o limite, você vai ter que calcular os laterais de acordo com as regras de definição da função. Tá? Então, vamos tentar escrever a definição de limite lateral. Dizemos que f tem limite L1, sempre pertencente a R, tá? O sempre, na verdade, é por enquanto. Um limite L1, número real, quando x tende a P pela esquerda, se, vamos tentar nos inspirar na definição original de limite, ali eu quero dizer o L1, né? Tendendo pela esquerda. Como é que era a definição de limite original? Dado um epsilon positivo, eu tinha que ser capaz de construir um intervalinho delta em torno de raio delta em torno do ponto P, de modo que a imagem da função nesse intervalo amarelo estava inteira contida dentro do intervalo rosa. Certo? Como eu estou querendo olhar o limite lateral à esquerda, eu só vou pegar o semi-intervalo, tá? Com extremo direito P, extremo esquerdo P menos delta. Então, se
dado epsilon positivo, existe um delta positivo tal que toda vez que eu tiver o x está à esquerda de P dentro do intervalinho, quer dizer o quê? Que ele é maior do que P menos delta e menor do que P, tá certo? Está entre P e P menos delta, vamos dizer assim, na metade esquerda do intervalo, entre aspas. Nota que aqui é desigualdade estrita para garantir que você não está encostando no ponto P, porque o limite não interessa o que acontece com a função no ponto P. Então, toda vez que eu tiver um x nesse semi-intervalo aí, temos o quê? F de x menos L1 menor do que epsilon. Tá claro? Isso quer dizer o limite quando x tende a P pela esquerda. A gente escreve xp menos, bota sempre o menos como índice superior do lado direito. Tá bom? E o que seria o limite tendendo à direita? Vamos reciclar essa coisa com outras cores aqui, né? Então a gente vai dizer que ele tende para L2 pela direita quando? Se dado epsilon existe um delta, de modo que para todo x à direita de P, né? Então, em vez de ter essa desigualdade, qual que eu vou ter? P menor do que x, menor do que P mais delta. Eu vou ter que f de x menos L2 é menor do que epsilon. Tá claro? Uma definição bem análoga, por isso que eu quis aproveitar. Tá claro o conceito? Você olha para valores arbitrariamente próximos de P, somente à esquerda de P ou somente à direita de P. Tudo bem? Muito bom. Vamos fazer um exemplo? Ou aquela própria função módulo de x sobre x. Ponto, de novo, o ponto mais convidativo é o ponto x igual a zero, é estudar o limite, né? Então, vamos tentar olhar para os limites laterais à esquerda e à direita dele. Então, limite, quando x tende para zero pela esquerda, de módulo de x sobre x, como é que a gente trabalha com isso? Quando x tende a zero pela esquerda, quer dizer o quê? Que o x está arbitrariamente próximo de zero, mas é estritamente menor do que zero. Ou seja, o x é negativo. Se o x é negativo, o módulo de x é menos x. Então, isso aqui vai ficar limite, quando x tende a zero pela esquerda, de menos x sobre x. Isso tudo bem eu escrever já que é menos 1? Claro para todo mundo? Né? E de maneira completamente análoga, o que quer dizer que x tende a zero pela direita? Quer dizer que x é um número bem próximo de zero, mas maior do que zero. Portanto, um número positivo bem pequenininho. Nesse caso, o módulo de x é x. E, portanto, esse limite é 1. Tá? Então, o que a gente observou aqui nesse caso? Que os limites laterais são diferentes. E a gente observou também que essa função era uma função cujo limite não existia. O que você acha que tem que acontecer com os limites laterais de uma função para que quando x esteja próximo de P, não importa de que lado, os valores da função se aproximem de um mesmo valor? Né? Quer dizer, não importa, se eu quiser olhar para o limite, eu tenho que olhar para os dois lados de P. E olhando para x's arbitrariamente próximos de P, tanto maiores ou menores do que P, para eles se aproximarem de um mesmo valor, a intuição é que L1 teriam que ser iguais a L2. L1 teria que ser igual a L2. Né? Então, o teorema que a gente tem é esse. O limite de uma função num ponto existe, se e somente se os limites laterais são iguais. Você pode explicar de novo aqui o passo limite de x tendendo a zero negativo, tipo, é igual... Daqui para cá, é a sua dúvida? Claro. X tendendo a zero pela esquerda
de módulo de x sobre x. O que quer dizer que x tende a zero pela esquerda? Que ele está próximo de zero, mas à esquerda do zero. Portanto, x é um número negativo. Quanto é módulo de x quando x é negativo? Menos x. Tá? Então, troquei o x por módulo de x por menos x. Por que esse limite aqui é menos 1? Simplifica, sobra o menos 1, que é constante. Tá? Função constante é uma função contínua, a gente sabe calcular o limite. Né? O que acontece com o número menos 1 quando o x tende para zero? O menos 1 está parado lá, né? Tá bom? Então, o teorema que a gente tem, tá? De maneira super sintética, o limite quando x tende para p de f de x é igual a L, existe e é igual a L, C e somente C. O limite quando x tende a p pela esquerda de f de x é igual a L, que também é igual ao limite quando x tende a p pela direita de f de x. Tá? Se os dois limites laterais existem e são iguais, então o limite existe e é esse valor. Se os limites laterais forem diferentes, o limite não existe. Tá? Então essa ferramenta, de acordo com a pergunta dele, qual que seria a grande utilidade? A grande utilidade disso é provar que limites não existem, né? Você olha para um limite que você precisa calcular, não tem muita certeza se ele existe ou não, olha para os laterais para começar. Se eles existirem ou não. Se existirem, é fato, o limite lateral sempre existe, tá? Acho que não vem ao caso mostrar isso agora, mas o limite lateral sempre existe, o que pode acontecer é que os dois laterais no mesmo ponto sejam diferentes. Se eles forem diferentes, então o limite não existe, se eles forem iguais, o limite existe e é aquele valor. Então o truque é esse, tem uma coisa meio estranha que você não sabe o que fazer, calcula os limites laterais, vê quanto que vale um, quanto que vale o outro. Deu diferente, o limite não existe. Tá bom? Joia. O que a gente tem de propriedades? As propriedades operatórias com limites laterais são as mesmas, né? Limite da soma para os laterais é a soma dos limites, quando os dois existem, limite do produto, tudo igual, tá bom? Eu não vou ficar renunciando às coisas. As propriedades algébricas dos limites, esses que nós estamos vendo por enquanto, são todas nenhuma surpresa. Tá? Você está operando com números reais, então não tem mistério. Joia. Vamos passar para o outro tópico agora, que é o caso de estudar o limite, o comportamento da função que seria a longo prazo. Né? Então, você pode querer pensar assim, você tem uma função que a variável é o tempo. Então eu quero estudar o que acontece com o objeto que essa função está medindo a longo prazo. Então eu vou estudar como a função varia ou quais os valores que ela tende a assumir, quanto maior for o valor do t, e de maneira análoga eu queria poder voltar para o passado arbitrariamente e ver o que aconteceu com a função lá atrás. Isso é o que a gente chama de o limite quando x tende para infinito e quando x tende para menos infinito. Tá bom? Então é o que a gente chama de limites no infinito.